Esperar entrar aí. Opa, Opa, Gerson. boa noite. Boa noite. Tudo bom, Mário? Tudo bom, cara? Cara, obrigado aí pela ter aceitado aí o convite, né? De estar participando aí com a gente aí dessa live. A gente está aí numa jornada, Gerson, de 30 dias, né? Falando para famílias e tal. E tem sido um tempo bastante precioso, assim. Eu tenho acompanhado um pouco o seu trabalho, tenho visto, né, tenho focado nessa questão de paternidade e tal, inteligência emocional Ah, das crianças. Falei, cara, muito legal, assim, o teu trabalho. E, assim, agradecer, minha gratidão mesmo, assim, por você ter topado estar aqui hoje. Eu acho que vai ser um tempo bastante precioso, assim, para a gente conversar um pouco sobre essas questões todas, né? legal, Mário. Eu que agradeço o convite, fiquei bem feliz, né? Porque vendo o seu trabalho também mais voltado para as famílias, né? Para os relacionamentos, é, tem tudo a ver, na verdade, né? Assim, Sim, né? A minha questão de paternidade, na verdade, assim, ela reflete em outras relações também, né? com Não é só a certeza. questão dos filhos. Então, acho que o nosso propósito tá bem alinhado também, né? Sim, estão tudo ligado, né? Porque Sim, maternidade, paternidade, filhos, então tá tudo junto ali, conectado. Então, muito importante essa questão. Mas que joia. legal. Então, abri aí para você se apresentar aí, pessoal. Tem pessoal seu chegando, pessoal meu, pessoal vai chegando também. E aí a Isso. gente vai conversando aqui, batendo um papo e falando um pouco sobre esses desafios todos que são aí de desenvolver nas crianças, né, essa questão da inteligência emocional, né? Vai lá na mamãe. Certo. Vai lá. Bom, me apresentando rapidamente, meu nome é Gerson Cal, eu sou mentor de paternidade consciente e eu sou idealizador do canal Pai Fora de Série. Legal. Eu sou casado, pai de três, né? Dois meninos e uma menina que não pôde vir, infelizmente. E, e eu resolvi abrir esse canal justamente para levantar essa bandeira, né? Da Uhum. questão da paternidade, quanto ela é importante, né, Mário? Não Sim, só, muito se focou na mãe, né? exato. E o pai ficou meio de lado, assim, por uma questão cultural, de sociedade, enfim, né? Só que hoje em dia já não cabe mais isso, né? Muita coisa mudou, né? Os hábitos mudaram, né? A gente está aqui falando, né? Verdade. Literalmente. E tudo acho que tem uma evolução e tem uma adaptação também, né? E com os filhos principalmente, né, mano? Sim. Mesmo porque, assim, foi através da minha própria história de vida, né, que eu tive essa percepção, na verdade, né, Aham. de também alertar os pais e colaborar também, né, Uhum. que nem... É, que... Ia dormir, escutou o barulho da live e acordou. ah, ficou Legal. mais bonita a live. Ah, né? É, Agora deu uma incrementada na live, né? sim, sim. Então, e por isso, e eu acredito muito nisso, né? De tudo que eu estudei também, sabe, Mário? Eu fui Uhum. atrás, né, de conhecimento, né? Porque na época que eu tive meu primeiro filho, não tinha muita coisa assim, sabe? Sim, Focado no pai, né? Para a mãe tinha já bastante coisa e tem muita coisa. E sim. as mães também vão atrás buscando, né? Isso desde que percebe que, né, estão gestando, enfim. Aham, E para o homem isso foi, assim, é sempre ele se colocava numa posição de ajudante, né? Só aham. que não é bem assim, né? A gente sabe hoje em dia o quanto é importante, né? Não é só a questão física, tudo bem, a mãe está ligada fisicamente, né? Em toda a gestação até o parto, porém o homem também pode ter essa ligação e tem essa ligação através do DNA, né? Através das células, né? Que são deles também, né? Sim, 50% é mãe, 50% é pai, né? exato. Então, se a gente começar a perceber certos detalhes, né, Mário? A gente sabe que, assim,
A importância do pai é 50% também, tanto do pai quanto da mãe. Né? E isso a gente traz uma riqueza na educação dos filhos também. Se a gente tem essa percepção, essa consciência, a gente consegue sim ajudar muito os pequenos, né? Porque Perfeito. na nossa história, assim, para os nossos pais foi muito mais difícil. Se a gente tiver esse entendimento, né, de como foi difícil na infância dos nossos pais, principalmente, né? E hoje a gente tem uma oportunidade incrível de, é óbvio, né, sempre honrando os pais, né, não Aham, ficar buscando culpados, pelo contrário, né, só o fato de nos dar a vida já é motivo de gratidão, né? claro. Porém, se a gente reconhecer que a gente a gente teve na infância alguns momentos que deixaram marcas negativas, não por Sim, intenção, né? Muito pelo contrário, né? A intenção era muito boa dos pais. Só que a ação talvez não fosse boa no entendimento da nossa criança, né? Isso que tem que ficar claro. A nossa visão de criança tinha uma interpretação, né? Que muitas vezes, quando não era explicada, explanada, verbalizada pelo pai, ficava aquela fantasia na cabeça da criança, né? Muito do lado emocional, né? Ah, aham, meu pai não me ama, né? Eu não tenho importância, sabe? Essas coisas. Então, assim, como a gente tem essa história, e muitas vezes o adulto, nós adultos, né, Mário? A- Pelo fato da gente ter o lado racional do cérebro formado, a gente cria estratégias para se desvencilhar dessas dores de infância, na verdade, né? A perfeito. gente foge, né? Ou a gente não encara de frente. A gente tem, porém, meio que se engana, né? Fala assim, não, meus pais são ótimos. Por quê? Porque fica aquela dúvida, né? Ah, se eu entrar naquele medo ou naquela raiva, eu vou estar culpando meus pais, mas não é nada Aham, disso. Não é nada disso. A gente tem que exato. perceber a nossa interpretação infantil só. É essa a questão, não é apontar para alguém e falar você é o culpado, né? Na verdade, assim, teve um equívoco de entendimento da nossa criança, Muito né? Se bom, a gente, muito boa né? essa sua colocação, né? Dessa interpretação infantil que tu fala, é algo realmente muito importante, né? De você conseguir fazer essa leitura de que essa interpretação muitas vezes está equivocada, né? E aí é da onde Sim, acontece todo esse. exatamente, né? E aí, o que que acontece? Se a gente, nós adultos, né? A gente se nega a olhar ou, né? Isso também tem impacto nos nossos filhos, porque nós somos o exemplo, né? É verdade? Assim, eu percebi que você também fala muito de comunicação, né? E Aham. é lógico, a comunicação é a base da relação, Sim, né? sim, E perfeito. muitos pais, eles ignoram a criança, né? Porque ele acha que ele, com o entendimento adulto, toda a experiência de vida dele, a criança não vai entender, né? Mas a gente tem que ter a percepção do seguinte: se tudo que a gente fizer, falar, a criança vai ter um resultado na criança. Se a Aham. gente não falar nada, vai ter um resultado na criança, né? Não é o fato de não falar nada que a gente está protegendo a criança, não é nada disso. Contrário, é Pelas verdade. nossas ações, elas vão interpretar, né, na cabecinha dela, que muitas vezes é o lado emocional, né, porque o racional ainda vai se desenvolvendo, né, ao longo da vida e vai ficar pronto só depois dos 20 anos de idade. Sim. Então, se são detalhes, né, Mário? É assim, a gente tem que parar e refletir, na verdade, né? Eu, como adulto, pai responsável pelos meus filhos, o que que eu quero para eles? A minha postura perante eles como exemplo e como eu posso ajudá-los? Porque assim, tanto o pai quanto a mãe, quando falam, quando verbalizam, tem um peso muito grande, Muito grande, é muito verdade. grande, né? Mesmo depois de adultos, né? Meu pai é vivo, quando meu pai fala, tem um peso maior, não tem Claro. dúvida, né? Aham. Então, por isso que a gente tem que ter essa percepção, né? Que da nossa,
capacidade de influência na vida deles, né? Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo também, Uhum. né? Eu acho assim, quando a gente tem uma consciência que quer contribuir, né? E mesmo a gente tomar o lugar de aprendiz também com os filhos, né? Porque quando nasce o primeiro, principalmente, a gente aprende mais do que ensina, não é Aham, verdade? Tem muitas perfeito. situações que você se vê ali, e fala assim, meu Deus, o que eu faço? O Para que onde está que eu vou, né? acontecendo? Exatamente, né? Então, assim, o adulto, eu costumo falar, né? Como a gente tem o lado racional formado, e esse lado racional, ele é ótimo, entendeu? Ele resolve muitas coisas no dia a dia. Mas com criança, muitas vezes a gente é sabotado pelo lado Uhum. racional, entendeu? A gente Sim, tem muitas validações, muitas crenças populares que atrapalham a gente, né? Por perfeito. exemplo, vou dar um exemplo que é clássico, assim. Todo mundo diz que a fase da adolescência é a fase da aborrecência, né? É a fase difícil, entendeu? Se eu, né, pai dos meus filhos, acredito nisso, qual que seria a minha postura? De largar a mão. Ah, é Aham. difícil mesmo. Já vai Porém, com essa mentalidade, né? Para ali. exato. Assim, aí, na minha visão hoje, né? Você está jogando seu filho para loteria, entendeu? Vai com Aham. Deus, vou rezar para tudo dar certo. E é aquela fase importante, né, Mário? Que eles estão indo para o mundo sozinhos. Eles vão encarar os desafios sozinhos. Como é que eles vão estar preparados, né? Para tomar uma decisão ali na hora, ou tá com a turminha, tá todo mundo indo lá, então eu vou porque tá todo mundo indo lá. Assim, essas situações que são complicadas, assim, no meu ponto de vista, né? Sim, Mas quanto mais cedo nós tivermos essa postura, né, de ajudar, principalmente, né? sim. e, e conhecer melhor. Primeiro, né, a gente tem que se conhecer, né? Falando de inteligência emocional, né, que é o tema aqui, que é Aham. o principal pilar, assim, a gente tem que reconhecer nossas próprias emoções em primeiro lugar, que não é tão fácil, porque a gente se afastou das emoções ao longo da vida, né? A gente se Muito, torna né? adulto, é até difícil falar, eu tenho medo, né? Muito adulto não fala eu tenho medo. Ele fala, eu tenho desconforto, não, para mim isso aqui, né, eu não acho legal. É difícil ele falar das emoções puras, assim, né? As Sim, principais emoções, né? Raiva, medo, tristeza, né? sim. E então você vê que o cérebro racional ele já vai mascarando muitas coisas ao longo da Aham. vida, não é Interessante. verdade? É. Então, assim, a gente, para se reconectar com as nossas emoções, ou até mesmo se conectar, né? Porque às vezes a gente cresce totalmente desconexo das emoções, não entende, só Não vai tem lá. esse trabalho, né? Não é Então, estimulado a gente pensar nas emoções, exato, né? exatamente, falou tudo, Mara, exatamente, faltou estímulo, faltou ali identificar, né? Falar assim, poxa vida, e como muitas vezes o adulto já não tem essa conexão, como é que ele vai fazer com o filho, né? Por isso que a inteligência emocional nossa, é assim, uma ferramenta, vamos dizer assim, importantíssima na paternidade e na maternidade também, Sim, sim. né? Você falou uma coisa aí, né, Gerson, bem interessante lá atrás, dessa questão de que o adulto, muitas vezes, ele acaba inibindo a voz da criança, né? A criança, então, houve um tempo que ela, né, não tinha voz, agora talvez tenha um Exato, pouco, comece a ter um pouco mais de voz, a gente começa a dar um sim, pouco mais de atenção, mas aí tudo que a gente vive hoje dessa dificuldade da gente até olhar mesmo para as nossas emoções vem desse histórico de que lá na nossa infância, né, a minha geração, a sua geração, gerações anteriores, não tinha, a criança não tinha essa voz toda que hoje ela começa a ter um pouco verdade. mais. Ver você fazendo um trabalho sobre paternidade, eu fico imaginando os desafios, porque o homem se já é difícil falar sobre as emoções, o homem é mais difícil ainda falar sobre as emoções. Então, falar
pro pai, que ele precisa cuidar das emoções dele, para ele poder cuidar e estruturar uma emoção adequada nos filhos, é um desafio grande, eu imagino que deve É um ser o seu desafio. trabalho, né? É um desafio grande. Mas muitos pais estão dispostos, né, Mário? Muitos Legal. pais. Muito bom, Porque é verdade. fica aquela. é, Como é que eu vou dizer? Fica uma coisa estranha, assim, no sentido de você. Se seu pai foi autoritário, por exemplo, você está fazendo exatamente o que ele fazia, né? Ah, eu mando no meu filho, ele tem que fazer o que eu quero, eu dou corretivo nele, certo? E é difícil um pai se perguntar, né? Será que isso é bom? Assim, meu pai fez comigo, né? E de certo modo deu certo, né? Vamos dizer. Muita gente fala que não, eu estou bem, assim, enfim, né? Uhum. Mas já se questionou, isso é bom para ele? Até que ponto é bom, né? Até que ponto está sendo construtivo na vida do meu filho isso, Exato. entendeu? Porque assim, repetir é aquela coisa, automática, né? Robotizada ali, eu estou fazendo, estou vivendo, entendeu? Só que assim, tem que existir um ponto de reflexão, né? Isso, será que é bom mesmo? Porque eu tive muitas dificuldades na infância. Eu vou botar as mesmas dificuldades no meu filho. Fica uma Exato. coisa, né? E a gente ama também os nossos filhos, né? Poxa, eu vou, né, causar feridas em alguém que eu amo, assim, né? Fica uma coisa é, complicada, assim, tanto na Sim. cabeça do homem quanto na cabeça da criança, porque assim, se a minha intenção é boa, por que eu estou fazendo de uma forma que seja traumática para o meu filho? Exato. Não faz Exato. sentido, assim, não É. tem, né, é totalmente incoerente, na verdade, né? Então, assim, tem que pensar um pouco, sabe? E não precisa muito, né? Assim, são detalhes, mano. Detalhes, assim, né? Mas, assim, cada um, é óbvio, né? Cada um tem que ter essa percepção, autopercepção, na verdade. Isso. Principalmente para poder ajudar o filho, né? Exato. Alguém escreveu aqui, né? É bom que cada dia mais os olhares estão ficando mais sensíveis à infância, vendo a importância de ouvi-los, né? Aí, deixa eu ver aqui, de ouvi-las e considerá-las sem precisar ceder os limites seguros e saudáveis. Exatamente, né? É, Estamos caminhando para romper o padrão autoritário de educação que silencia as crianças. Você fala muito sobre isso, né, já sobre essa fala. questão, né, do excesso, né, de autoritário, de ser autoritarista e tal, Sim, e sim. de como você promover uma educação que seja muito mais observativa, observando a sensibilidade da criança, né, o Sim. ouvir e tal. Vou falar um pouco sobre isso, sobre como é que é desenvolvido esse trabalho assim de quebrar um pouco essa questão cultural que a gente tem, né, dos pais como autoridade máxima e às vezes acaba realmente numa tendo um comportamento às vezes que pensa que vai para o bem, mas acaba muitas vezes fazendo, né, sendo prejudicial, né? É, uma das coisas que prejudica muito o adulto, né, Mário? Como eu falei, o lado racional sabota a gente muitas vezes. Porque a gente, adulto, a gente está aqui numa zona de conforto, né? A gente chegou a esse adulto enfrentando vários problemas e, de certa forma, resolvendo os problemas, Sim. né? Às vezes resolvendo, às vezes saindo, né? Se desviando dos problemas. Aham. Mas pode ser que na cabeça do adulto ele está resolvendo, certo? Então, Perfeito. isso já é um desafio porque ele acredita que ele está certo. No modelo de vida dele, o que ele faz é o correto. Por quê? É a zona de conforto dele. Ah, se Aham. acontecer tal coisa, eu faço tal coisa. Ah, não, mas se acontecer aquilo, não, eu já sei o que fazer, né? Mas com criança é difícil, por quê? Primeiro, a criança não tem o entendimento da linguagem do adulto. Exato. A linguagem da criança é emotiva, é emocional, né?
toda a expressão da criança, raiva, medo, birra, ela está tentando dizer alguma coisa para a gente, da forma dela, da forma que ela consegue. Porém, o adulto, ele já vai lá e estampa, né? Ah, não, ela é difícil, ela é birrenta, ela é preguiçosa, entendeu? Já vai colocando rótulos, né? Por quê? Porque para o adulto, esses rótulos já é a resposta para ele. Exato. Ele não vai mais a fundo. Por que que meu filho tá assim? Por que que ele faz birra? Entendeu? É muito além disso, né? Desses rótulos, dessa situação em si, né? Do cenário em si ali, na hora, entendeu? Então, e o adulto, a cabeça do adulto quer resolver logo, quer resolver de uma forma rápida, não quer ficar ali Aham, perdendo, entre aspas, né? Perdendo tempo não, né? Na verdade, ele estaria ajudando o filho, não aham. perdendo tempo, né? E isso já fica difícil. Se o adulto não tiver essa percepção, vai assim, não, peraí, não é só isso, tem mais coisas aí que eu preciso ver, o adulto precisa ver, não é a criança, né? É, é aquela coisa, né? O adulto, muitas vezes, para corrigir, né? Não tem aquela coisa, ah, eu vou dar um corretivo no meu filho, né? Aham. A criança está chorando e fala, não chora. Assim, É. entendeu? Fica uma coisa totalmente desconexa, Sim, totalmente sim. fora, entendeu? E isso, ao longo do tempo, né, Mário? Pô, meu pai não me entende, entendeu? Eu tô chorando, eu tô precisando de apoio, só que meu pai sempre rebate aquilo que eu Aham. faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto. A criança, ao longo da vida, vai se afastando, porque o pai outro pilar da inteligência emocional, que é a empatia, certo? Perfeito, A é. empatia, né? E a empatia, eu acho que é o ponto-chave para a gente se conectar com o filho, para fortalecer o nosso vínculo, a gente tem que ter empatia. Não é o fato de ser filho, meu filho, né? Que tá tudo certo, ele vai me ouvir, ele vai me obedecer, Não ele vai vai, fazer é. tudo. Mas não, lógico que não, ele é um ser humano. Ser Aham. humano que vai se desenvolver totalmente diferente da gente, né? Então, muitos pais confundem isso. Não, meu filho tem que fazer o que eu quero, tem que fazer o que eu mando, entendeu? Porém, tem consequências, como eu falei para você, né? Se o pai é de um jeito, vai ter um resultado. Se o pai é de outro jeito, vai ter um resultado, entendeu? Então, assim, basta a gente pensar, isso que eu falo, pensa um pouco, né? Pensa que ali tem um outro ser humano, entendeu? Só que esse ser humano precisa da nossa ajuda, Exato. entendeu? Não é verdade? Então, eu recebo muitos relatos de pais, sabe, assim, que são muito legais, sabe? Eu fico muito contente assim, quando o pai quer fazer diferente, sabe? Mas muitas vezes não consegue. Por si só é difícil, Sim. né? Não basta só querer. Porque é muita Tem, crença, né? A gente tem muita exato, crença. Para a gente quebrar exatamente. essas crenças é muito Exato, difícil. exatamente. A gente tem o nosso paradigma construído já, é o Aham. ideal. O meu mundo ideal é esse, entendeu? Exato. Como os filhos já tiram a gente dessa zona de conforto, e isso é bom também, porque Aham. faz a gente ir atrás de conhecimento, evoluir também, né? Por isso que na zona de conforto do adulto, ele quer que o filho obedeça, porque é um comando, né? Vai Aham. escovar o dente, ele vai lá igual um robozinho. Tem Vai que dormir, ir. vai igual um robozinho. Vai comer, come tudo, entendeu? Assim, eu acho que é muito raso isso, entendeu? E tem consequências, obviamente vai ter consequências, porque se trata de um ser humano ali, que está sentindo, principalmente essa fase infantil, os sentimentos, eles vão trazendo as crenças, né? Se Exato. ele é amado, se ele é aceito, se ele é importante, entendeu? Porque, assim, muitas vezes essa criança machucada se torna um adulto, né, que está desvinculado do pai ou da mãe, só que na cabeça do pai, o pai sempre amou e sempre quis o melhor para ele. É. Entendeu? Como fica uma distância gigante para uma coisa que era para ser alinhada, Aham. né? A intenção do pai
deveria estar claro na cabeça do filho, né? Que é ajudar a desenvolver, né? A melhorar a autoestima, a confiança, entendeu? Não ficar essa coisa incoerente que é desconexa, entendeu? Sim. Aí, mas quando se torna adulto, muitas vezes o timing passou. Muitas vezes o filho já até saiu da vida desse pai, não quer mais ver o pai, e aí, como é que fica, entendeu? Para Como é que você vai resgatar. resgatar exatamente, sabe? Então, são muitos detalhes, sabe, Mário? Muitos Sim. detalhes assim, mas o principal é a empatia, no meu ponto de vista, tá? Sem Aham. empatia, sem entender o que o meu filho ou uma pessoa diferente de mim sente e pensa, né? Como é que eu vou entender? É prática, prática diária. Isso não só com os filhos. Depois que a gente começa a entender os filhos, as outras relações você vai começar a ter uma percepção diferente também, Sim. né? Perfeito. Não é É, verdade? Tanto com a esposa, quanto os amigos, os próprios pais, né? exato. Eu tava pensando, né? Ouvindo você falar, eu estava pensando dessa questão de, às vezes, do distanciamento que se constrói, né, dos pais e dos filhos ali, mas esse distanciamento começou ali, né, com a criança, né, justamente por causa disso. Como não consegue ter essa empatia, essa conexão, o tempo vai passando e vai só havendo um distanciamento. Aí, quando chega na adolescência, né, aí realmente vai, muitas vezes o adolescente vai tá num distanciamento dos pais, porque aí não quer falar, não quer, aí o pai tá perguntando, poxa, mas tu não fala nada com a gente, fica sempre no teu canto e tal, mas esquece que esse distanciamento ele já veio sendo construído ao Exato, longo dessa criação, né? Então, a exato. importância de ter essa empatia já desde o início. Poxa, vamos realmente se conectar com a criança, perceber o que, que ela está sentindo, perceber esse movimento que ela faz. Muito boa essa colocação que tu fez aí, muito, realmente muito, muito boa. Então, e outra, né, Mário? Chega no adulto, ainda o pai ou a mãe fala assim, não, mas eu te dei tudo, né? Como assim? Deu tudo. É diferente de estar ali, né, Aham, presente ou ouvinte, sendo aprendiz também, que é importante isso. Cada sim, geração ela tem uma história, ela tem outras experiências que a gente mesmo não teve, né? Mas você pode ver aham, hoje em dia, né? As crianças acham que sempre teve internet no mundo, entendeu? aham, Assim, não é elas nem, verdade? Então, só que a gente não é dessa geração, né? A gente aham. é de uma geração totalmente. Eu era da TV preto e branco ainda, entendeu? Sim, sim, tinha que Não é verdade? bater do lado da TV quando Exato, né? começava. Exato. Então, quando a gente começa a contar essas histórias, que são ótimas também para os nossos Ah, filhos saberem como é que foi a nossa infância, aham, né, agrega bastante, porque desperta curiosidade, né? Eles perfeito. falam, ah, sério, pai, não, a TV era preto e branco, mas como não é difícil para eles entenderem também, né? Aham. É Mas um se outro a gente mundo, né? começa, é outro mundo, né? Por isso que a gente tem que se colocar numa posição de aprendiz, principalmente, né? E é óbvio que a gente é referência pelo exemplo, né? E um detalhe, outro detalhe importante também é a forma da gente se posicionar, é a forma da gente se comunicar também, né? A nossa postura, a nossa, tudo que a gente verbaliza tem que estar alinhado com a nossa postura, né? Exato. Não adianta eu falar para o meu filho não faz tal coisa, sendo que eu vou lá e faço, Uhum. não é verdade? Essa Ele incoerência vai afasta se as crianças. comportar muito mais pelo que vê do que pelo que eles ouvem, né? Exato, porque os filhos, eles nos mapeiam por completo, eles sabem tudo da gente, mano. Muitas Aham. coisas que a gente já está no automático, aí você ouve do seu filho, ah, o papai fez tal coisa, você fica assim, ah, sério que eu fiz? Entendeu? Né? Aham. Então, os filhos prestam atenção em tudo. É Por bem isso que tem que isso. ter esse detalhe, né? E eles Eu, estão aprendendo pelo olhar deles também, né? exato. Você estava falando isso, eu lembrei de mês passado, não, em fevereiro, meu filho fez 5 anos, e aí aconteceu um negócio muito interessante aqui em casa. A minha sogra ligou, né, para dar os parabéns, aquela brincadeira toda, aquela coisa de vó, né, de pegar e falar.
Ah, hoje você pode fazer qualquer coisa e tal, não sei o quê. E aí passou o dia, né? Passou o dia, meu filho estava brincando, ele com a pequena, jogando balão dentro de casa. E aí eu falei assim, filho, só cuida para não bater em alguma coisa, brinca lá na varanda e tal. E aí, Gerson, olha a percepção, olha como as crianças elas estão conectadas, né? E aí ele virou para mim e falou assim: a vovó disse que hoje eu posso fazer qualquer coisa. Eu falei, rapaz, aí tive que chamar e conversar, né? E tal, não sei o quê. Sim, Não, pode claro. brincar, realmente, mas só cuide e tal. Então você vê que eles estão muito conectados. Então o que Sim, você faz, o que você fala, é a mensagem que ele vai captar, né? Então é com essa questão os certeza. pais têm que estar muito ligados, né? Sim, com certeza. E os filhos, eles cobram da gente também, né? Aham. De uma coisa que a gente falou e não está fazendo. Ah, mas você disse que não podia, não sei o quê, né? E nos pega de surpresa, né? Porque às vezes a Sim, gente está ali, né? No automático e tal. Mas se a gente está disponível também, dar essa abertura para os filhos, isso é muito rico, né? Porque exato. assim, né, eles não vão ter medo de chegar em nós. Se o cara é autoritário, né, ele, né, ensina, educa pelo medo, Aí não vão dá, né? afastando os filhos, né? Os Aí, filhos não vão chegar, né, e começa a mentir, enfim, né? É, muitas coisas negativas vão construindo a crença mesmo do que você falou, as crenças que ele tem a respeito do pai, né, vão crescendo de forma negativa também, né? exato. Porque começa chega numa hora, na adolescência, por exemplo, né, que eles já estão mais seguros de si, né? E eles começam a ter essa crença também, ah, não, eu não posso contar pro meu pai, porque senão meu pai vai me, né, punir, vai me condenar, vai, né, essas questões, né? E aí, isso que eu acho triste, né? Quando o filho não tem liberdade de chegar no próprio pai ou na própria mãe e se abrir, né? De Isso. forma pura, assim, de forma livre, né? Por isso que, e isso também, essa abertura que a gente dá é uma oportunidade, mesmo quando a gente erra, Mário. Quando a gente erra, mais ainda, de se retratar com o filho, falar assim, olha, papai fez Exato. tal coisa, me desculpa, né? Eu vou tentar melhorar, eu estou tentando melhorar, mas eu faço para o seu bem, eu quero o seu melhor, entendeu? Eu estou aqui para te educar e eu quero dar o máximo de mim para te ajudar, né? Eu não Aham. quero aqui, porque assim, o que, que é prejudicial no desenvolvimento da criança, Mário? São os traumas, né? Trauma psicológico principalmente, né? Aham. Quando o pai é muito bravo, a mãe é muito brava, muito autoritária, aquela que impõe mesmo, né? E isso, e mesmo assim, nos conflitos do pai e da mãe, a criança, assim, por amor, né? Ela, da forma dela, ela tenta resolver, entendeu? Aham. O conflito dos pais. Isso é um peso já gigante na Meu vida dela. Deus, né? Exatamente. E às vezes a criança vai mal na escola, não tem foco. Só que, por quê, né? Porque ela está tentando resolver coisas que são invisíveis aos olhos dos pais, né? Os pais não têm essa percepção porque estão tão ali focados, né, no conflito, acaba esquecendo que a criança está ali vendo, sentindo, né, e sofrendo também, né, botando uma culpa nela mesma, assim, ah, eu que sou o culpado, né, meus pais estão brigando, eu que sou o motivo da culpa, né, da briga, né. Então são coisas invisíveis aos olhos dos adultos muitas vezes, né, Mário? Exato. E a gente tem que ter essa percepção, por isso que o diálogo assim com o filho, né, de uma forma amorosa, eles vão abrir, né? Eles vão falar, ah, eu vi papai estava falando mais alto com a mamãe, mas muitas vezes não é a discussão, entendeu? A gente estava falando de um caso ali, ou outro, mas Sim, para os sim. filhos, só de ver os pais Alterou um falando pouquinho, né? exato, já impacta neles, já fica aquele estado de alerta, né? Ah, eles estão brigando, né? Né? Então, o que, que é produtivo no caso, né? A gente chegar nos filhos e falarem, olha, isso é coisa de adulto, né? Não precisa se preocupar, né? Isso o papai e a mamãe vão dar conta, né? Tira esse peso das costas deles, né?
Porque isso, se a gente não fala nada, é aquela interpretação infantil, né, mano? Que eles Aham. vão formando. Ah, e isso é um peso que só, assim, vai complicando a vida da criança, o desenvolvimento dela, né? Muitas vezes, é muito comum agora, né? Muitos pais falaram que o filho é diagnosticado com TDAH, né? Aham. Por que será, né, cara? Assim, meu, investiga mais, entendeu? Não para nisso, não para nesse sintoma, nesse diagnóstico. Sim, Vai a fundo, entendeu? Às vezes é sua postura, mudando a sua postura, vai resolver a questão do TDAH, entendeu? Não exato. é o médico ali passando remédio muitas vezes, né? Então, assim, quem melhor conhece o filho, né? Somos nós. Exato. Entendeu? Quem que está no dia a dia, né? A gente está falando um pedacinho lá para o médico, está acontecendo isso, isso e isso. É óbvio que diante disso ele vai dar um diagnóstico, né? Sim. Que é a função dele, é o trabalho dele, né? Mas assim, tem muito mais coisas aí, É né? quase que um protocolo, né? O paciente chegar lá, conta o caso, e o médico tem que dar um diagnóstico e tal. Então, realmente, não é que ele não seja importante, tem casos que tem que ser, mas Claro, a com gente não se certeza é. fechar a essa questão de, eu Exato, vou lá só na busca do diagnóstico para colocar um rótulo e falar, já descobri o que que é e pronto, né? Então, não é assim, né? exatamente, exatamente, é isso mesmo. Né? Então, é isso que eu procuro despertar nos pais. Falar assim, não fique acomodado, sabe? Muitas questões a gente consegue resolver com uma terapia, entendeu? Com algum movimento nosso, né? A Aham, gente já consegue ir lá e ter respostas para o que está acontecendo com o nosso filho, né? Então, assim, por isso que eu falo, esteja disponível e aberto, entendeu? Não se feche numa ideia só, né? Não fique travado ali. Dê abertura, né? No mínimo ouça alguma coisa diferente, né? Porque assim, essa questão do racional, como a gente está na zona de conforto, tudo que é diferente para a gente costuma negar de cara, né? Não, aham, isso aí eu não acredito, isso aí para mim não funciona, isso aí a minha religião não permite, isso aqui não sei o quê, entendeu? Aí você está se limitando, né? Você mesmo está exato, se limitando, né? Sendo que se você pelo menos ouvir, né, já dá uma pequena abertura, não é verdade? E às exato. vezes a resposta está ali, né? A resposta que você precisa está ali, entendeu? Fala assim, puxa, por que que eu não dei ouvidos para isso antes, né? Então, hoje em dia a gente tem tanto recurso, Mário, para ajudar os nossos filhos, principalmente porque eu acho que assim, né, depois que a gente se torna pai, a prioridade a gente dá para os filhos, né? A gente Exato. quer o melhor para eles, né? A gente abre mão da nossa vida por eles, não é verdade? Só que muitas questões, pelo nosso, né, pelas nossas crenças, a gente mesmo se limita, Exato. né? E nesse limite, a gente se limita também a ser o pai que a gente gostaria de ser de repente, né? A gente fica meio robotizado ali ou repetindo só, né? É. Simplesmente repetindo. Ah, eu já dou comida, já dou escola, já dou casa, roupa, e para mim já é o suficiente. É, tem, E é muito além disso, né? tem que Assim, sair desse modo automático mesmo, né? E entrar num modo realmente de mais reflexão, conexão com a criança, porque senão a gente acaba sendo engolido por isso, né, Gerson? E essas assim, questões todas acabam engolindo a gente de uma maneira que realmente estar na zona de conforto é muito bom, né? Porque eu é não bom. precisava ter aquele trabalho de ter que parar, explicar para o filho, e ainda vou ter que me conhecer. Aí Verdade. a pessoa fala, vai dar uma trabalheira. Então, como você disse, é claro, tem muitos que estão buscando isso, é muito bom, né, saber que tem muitos pais que estão buscando isso, mas a gente sabe também que a grande maioria, né, acaba ficando na zona de conforto. Até a gente mesmo, até eu e você que está nisso, Sim, alguns outros que eu estou vendo que, sim, né, já sim. trabalham com essa Uhum, área. Se a gente com bobear, certeza. a zona de conforto, ela segura a gente também, né? E a gente tem que sempre Sim, estar fazendo esse movimento, né? sim. Porque o difícil também, né, Mara?
assim, eu costumo falar que assim, o nosso maior inimigo está aqui dentro de nós. Perfeito. Se a gente não encarar esse nosso inimigo, que são os nossos medos, tristeza, raiva, né? Fica, a gente fica limitado mesmo, a gente fica preso a essas questões, né? E quando você resolve, não, fala assim, eu quero mudar isso aqui, né? Às vezes a gente mesmo não aguenta mais uma forma de ser, uma forma de agir, né? Eu quero olhar para essa dor, por exemplo, a minha dor de infância, eu quero olhar para essa dor, né? Com o olhar de adulto na nossa própria criança, já muda a perspectiva daquilo que a Aham. gente entendeu lá no passado, né? A gente consegue mudar essa foto, né? Para melhor, né? Fala assim, não, agora eu entendo por que que meu pai agia daquele jeito comigo, porque ele queria o melhor para mim, não é porque ele não gostava de mim, né? Aham. Só esse entendimento já dá outra visão para a gente, né? E a gente, com essa informação, a gente pode evitar que os nossos filhos tenham esse trabalho quando adultos também, né? Porque Aham. realmente é difícil. A gente tem que ir contra aquilo que a gente acredita e contra aquilo que é o nosso paradigma de mundo ideal, né? A Aham. gente tem que ir lá e desconstruir tudo aquilo, né? A questão, você mesmo, logicamente, cresceu vendo muito machismo, né? Na nossa Aham. época de infância era muito machismo, preconceito, era o Demais. tempo todo, demais. A gente cresceu com isso, né? E aí você chega no adulto e fala assim, pô, daria para fazer diferente, pensar diferente, porque assim, né? A gente tem como evoluir também, né? A gente tem que ter um olhar, pode ter um olhar para rebater tudo aquilo que a gente aprendeu, entendeu? Se for bom para mim, se isso trouxer benefício para mim e vai trazer para os meus filhos, por que não? Por que Exato. não? Né? Às vezes, muito pai fala, eu amo meu filho, mas quando fala, então, tá bom, você ama seu filho. O que que você abre mão para melhorar a educação dos seus filhos, entendeu? Não, o que eu faço já tá bom, entendeu? É difícil, eu sei que não é fácil, entendeu? A gente se desafiar, né? Porque, de novo, o inimigo está aqui dentro, a gente tem que olhar para dentro para poder mudar a postura para fora, né? Exato. Exato. A doutora Rosiane falando de novo aqui também da zona de conforto, né? Vejo cada vez Ah, ela mais tá aí. criança, né? Sendo sobrediagnosticadas e medicalizadas, muitas vezes sem necessidades, mas prescrever uma medicação muitas vezes é mais fácil que sair da zona de conforto, né? Isso tanto para os médicos quanto para os pais. Então, realmente, né? Verdade, É, é, Rose. Ah, nem vi que você estava aí. Obrigado, obrigado. É verdade, então, tá vendo? Um olhar médico, entendeu? Olha exato, só como é importante, né? E a exato, gente está aqui como pais, né, Mário? exatamente. Mas você vê que hoje, né, como a gente está com muita informação disponível, né, a gente tem muito mais recursos, né, Sim, e basta a gente, não é ir atrás de qualquer coisa, obviamente, né, mas assim, tem muito conhecimento importante, né, muito sim. conhecimento sério, que vai Acessível, né? agregar muito na nossa vida e na nossa forma de lidar com os filhos. Exatamente. Eu acho que essa questão é importante, né? Você buscar essas informações que estão disponíveis né, em lugares realmente que são sérios, de confiança, você vai agregar muito e vai ter. Acho que essa questão hoje que a gente tinha de repente lá na nossa geração, dos nossos pais que não tinha acesso a tanta informação assim como a gente tem hoje. Hoje você abre uma rede social, você tem vários especialistas explicando sobre vários assuntos. Então, você pode, né, aprender muita coisa. Você tem vários cursos acessíveis que antes você não teria, porque seriam só presenciais. Hoje você tem com Exato. acesso online e tal. Então, muda muito, né? Então, buscar isso é muito importante. Sempre falo para o pessoal que busca informação, busca ler, busca estudar, não entra numa questão de criar o seu filho assim, a moda vamos ver, porque vai pagar um preço muito alto lá na frente, né? É verdade.
Ah, o Diogo tava. Ah, comprei. Pô, que Aí, ó. legal. Você se inscreveu no programa. Legal, Legal. legal. Olha lá, que legal, cara. Que obrigado pelo feedback aí. Eu fico muito feliz, sabe? Porque eu Show. tenho um programa, né, que chama Pai Aham, Fora de Série, né? E lá eu falo muito de inteligência emocional, comunicação não violenta, né? E aham, eu utilizo esses conceitos, eu não falo, não entro no detalhe do conceito, porque não é o foco, na verdade, né? Algumas aham, práticas que utilizam essas técnicas já dão uma mudança assim no comportamento, né? O vínculo, principalmente, né? Para conseguir fortalecer o nosso vínculo afetivo, né? Obrigado, Diogo, pelo seu depoimento aqui na Ah, live. Fico Daniel muito aí pedindo ali, feliz. ó, fala do curso e tal. Fica à vontade aí, se quiser falar, dar uma geral do que é o curso. O curso, na verdade, assim, não é. Muita gente confunde pelo fato do nome ser pai fora de série, né? Mas é um curso de comunicação inteligente com os filhos. Como é que a gente Ah, pode ser mais assertivo na nossa comunicação, né? Então, por isso que vem a inteligência emocional, comunicação não violenta, uhum, né? Até hipnose, eu passo um pouco de hipnose, neurociência também, aham, né? E isso ajuda bastante, né? Olha lá, show. o Fernando fala, CNV é perfeito, é muito, né? Muito Com bom. os filhos principalmente. Nas relações em si, a CNV é importantíssima, é a comunicação não violenta, né? Aham, Mas em todas as relações, comunicação não violenta traz muitas coisas boas, cara. A gente sim, passa a ter um olhar diferente, assim, na nossa postura, né, no nosso jeito de enxergar o outro, né? E que isso que é importante, né? Como é que a gente enxerga a outra pessoa que é muito diferente de nós, que tem uma história totalmente diferente da nossa, né? Não é tão simples, né? Mas se a gente tiver essa consciência que dá para ter, muda muita coisa, né? sim, A forma de se exato. posicionar com os filhos também, né? O jeito de falar, né? E isso é muito importante. Para a gente, qual pai não quer passar um valor para um filho, um ensinamento, uma instrução e quer que ele absorva? Pô, isso é o sonho de todo pai, né? Todo, né? Não é? Porque assim, Aham, o normal é ficar falando PNL tem também, Daniel. tem, PNL. né? E quantos pais ficam falando 1000 vezes a mesma coisa e não tem efetividade, assim, entendeu? Chega a ser Sim, insano, né? Fala 1000 vezes, não funciona e continua falando, entendeu? continua falando, Não é exato, verdade, exatamente. assim, é aquela coisa de repetição, né? Não, o seu, uma hora vai dar certo, mas, poxa, Acha que vai entrar na força, né, o então, no negócio. Tem hora que forceps não, ali, né? Não é assim, não né? é. Existe uma forma que o filho entende, que é a forma emocional de falar. Não é que você tem que mudar o que você acredita ou aquilo que você acha importante para a vida do seu filho, não tem nada a ver. Você só Aham, vai passar de uma forma que a criança entenda de forma emotiva, né? Que isso conecta com a criança. Quando a gente reconhece que ela precisa chorar, né? Quando a criança está chorando, fale, pode chorar, filho, entendeu? Pode chorar, porque quando ele se regular, ele, né, não precisa ficar pressionando também, ele fala, por que que você estava chorando, entendeu? Quando você tem empatia, né, o validar o sentimento da criança é ter empatia com a criança. sim, Se ela está exato. com raiva, tudo bem, fala assim, eu sei que você está com raiva, filho, né? Pode colocar para fora essa raiva, né? Isso é ter empatia, não é É não, rebatendo, né? isso, Tá né? com raiva, Cortar. é feio, né? Muitos pais falam, isso é feio, por quê? Tentando corrigir, entendeu? É esse que é um erro, né? Essa postura que é complicada, né? Porque a criança, ela é muito emotiva. Então, a forma da gente se conectar com elas é validar aquilo que ela está sentindo, né? Exatamente. Aí, ó, o Vitorino perguntou ali: é possível corrigir a comunicação, resgatar a confiança do filho com ele tendo 3 anos já? Com certeza. Nossa, Claro, 3 anos, cara, ele vai começar a ficar muito assim, do lado do pai, sabe? Dos 3 até. Na verdade, sim, né? Não é que a mãe. Não estou aqui falando que é mais importante, tá? Tanto o pai quanto a mãe, obviamente, são claro. importantes.
Mas existe aquela coisa, né, simbólica do pai levar o filho para a vida, né? Que é onde ele vai encarar o mundo, né? Como que ele vai encarar esse mundo, entendeu? E então o pai, os filhos começam a prestar muito mais atenção no pai, né? E é uma fase ótima assim para gente, né? Que é pai, passar muitas coisas para eles, valores, a forma, né, de falar. Eu vou dar uma dica aqui, assim, quando você for, né, seu filho, por exemplo, tem uma prova no dia seguinte, ele está nervoso, fala assim, eu não vou conseguir, não sei o quê, não, né? Aí, quando for dormir, quando não tem eletrônico, distrações nenhuma, o seu filho está prestando atenção só em você, né? Essa é a hora preciosa, que ele já está relaxado na cama, né? Aham. A frequência cerebral está muito apropriada, já está muito favorável para absorver informação, né? E você fala assim, filho, você é capaz, você consegue, né? Você estudou, se preparou e você vai conseguir. Dê o seu melhor, né? Eu acredito em você, não importa se você for mal na prova, você vai ser amado do mesmo jeito, entendeu? Essa forma é a que mais conecta com a criança, sabe? É porque tu Porque assim, acolhe, né? acolhe tanto no momento bom quanto no momento ruim, É, entendeu? Porque tem gente que só dá elogio quando é coisa boa. Quando é coisa ruim, vai lá e detona, entendeu? exato. Fica uma coisa incoerente, entendeu? Sim. Ou ama ou odeia, né? Assim, ama e odeia, Aí a né? criança cria aquela resistência, né? Aquele medo de, ai, se eu errar, já sei que os meus pais Exatamente, vão fazer uma crítica, vão pegar exatamente. pesado. É outro peso na criança. Ficar com Exato. essa cobrança, né? Se eu fizer tal coisa, meu pai, essa preocupação, né? De ser aceito para fazer meu pai feliz, de ser aceito para fazer aquilo que meu pai espera de mim, entendeu? E, Exato. poxa, se você quer ajudar seu filho, cara, né? Primeiro se conecta com ele, valide aquilo que ele está falando para você, ouça muito o seu filho, não tem que interpretar da sua cabeça de adulto, entendeu? Muitas vezes você vai se enganar, né? Então, para conectar com as crianças, você tem que abrir mão de julgamento, sabe? Da interpretação adulta. Observa só, observa e ouça seu filho. Você vai aprender muito, a conhecê-lo principalmente, porque Exato. só conhecendo os filhos você vai poder fazer e falar de um jeito que vai agregar para ele, né? Perfeito. Entendeu? Perfeito. É essa questão de realmente você conseguir se identificar, conectar com o filho, isso é fundamental, né, Jéssica? Porque senão você vai só ficando numa postura que a criança vai ter uma resistência, né? Acaba resistindo, acaba não achando e colocando esse peso. Eu acho que esse peso da cobrança, a gente vê muito, você que lida com os pais e tal, e a gente vê muitas crianças que assim estão com um peso excessivo tão grande, uma cobrança tão grande por conta de ter que atender aquela que é a expectativa dos pais, né? Porque o pai Sim. às vezes né, acertou, ok, agora errou, acaba fazendo uma cobrança que acaba sendo muito prejudicial, né? Às É, vezes tudo bem, o pai tem aquela expectativa, mas não diminuir a expectativa também e saber acolher em ambas as situações, né? sim. Não, e uma maior prova, né, Mário, de amor incondicional vem dos filhos, cara. Você pode brigar, você pode punir, você pode botar de castigo, mas o seu filho não vai deixar de te amar, cara. Aham. Entendeu? Se você faz impositivo, né, autoritário principalmente, mesmo assim, ele está na expectativa de ouvir de você que você ama ele, entendeu? Sim, Sempre, sempre vai estar na expectativa. é a Ele pode ter que referência, né? exatamente, cara, entendeu? Então, poxa, né, como é que eu vou destruir a autoestima de uma pessoa que eu mais amo, entendeu? Assim, né? Não é uma coisa pensada, pode ser uma atitude sua que faça com que ele crie essa crença que não é amado, né? Que eu, como pai, não amo o meu filho, né? Uhum. E isso é muito triste, cara, porque assim,
né? A gente tem que aproveitar essa fase emotiva deles, que, né, tá latente a questão emocional deles, e trazer isso a nosso favor, entendeu? A nosso favor, justamente para ajudá-los mais, né? Aham. E isso que para o adulto não é tão simples, porque ele se afastou tanto das emoções, né? Depois de adulto, às vezes para se desvencilhar de uma questão de infância, ele arrumou Aham. uma estratégia aqui racional, que para ele vale, Bloqueou. né? Assim, para ele funciona, mas com as crianças não tem isso de estratégia, entendeu? As crianças, elas são puras naquilo que elas demonstram, que elas expressam, que elas sentem, né? A gente tem que validar isso, né? Exato. Perfeito, perfeito. Gerson, muito bom esse papo, né? Eu sei que você Legal. não vou tomar muito seu tempo aí, né? Já deu ali Imagina. 1 hora nossa. A gente Sério? ficaria aqui ainda falando muito, muito Verdade. mais tempo, mas a importância da gente realmente repensar a maneira como a gente está olhando para a questão emocional dos nossos filhos, da maneira como a gente está olhando para a questão emocional nossa. Então, porque vai fazer toda a diferença se eu estou com as minhas emoções, né, organizadas, eu vou sem dúvida alguma ajudar muito no processo com meu filho. Essa questão da empatia que você falou, que acho que é uma das coisas mais preciosas, de você realmente acolher, de você se colocar na postura ali também da criança, de dar voz a essa criança, não é? Não vai perder a autoridade de pai, de mãe, Não, se você der voz, né? não, Então, não precisa, é para você entender. Quando você dá voz, você entende muito melhor a criança, né? verdade. Então, Que isso é legal, mano. Poxa, passou precioso. rápido, né? Passou rápido, olha, 1 hora assim que passou voando. Mas Mas assim, agradeço, né? tá, eu que agradeço assim pela sua disponibilidade e pela maneira como, clara como você colocou todas essas questões aqui, sem dúvida alguma, contribuiu muito para o meu crescimento, para o crescimento do pessoal que está aí, para o crescimento daqueles que ainda vão assistir, né? Que a live vai ficar salva ali. Então, agradecer mesmo, né, pela sua vida, por esse trabalho, que realmente você tenha cada vez mais direção e sabedoria para saber como lidar, né, com esse trabalho que você tem feito aí com os pais, que a gente precisa realmente de pessoas que se levantem para realizar essas ações, né, tão importantes de falar, especialmente a pais, que é a pai, né, no teu caso, falar a pai, que é, o meu modo de ver, é muito mais desafiador do que para a mãe, porque a mulher normalmente já está mais aberta, né? O homem tem que trabalhar toda uma questão ainda de mentalidade, mas que bom que você já tem, né, encontrado pessoas que estão abertas para isso, né? Muito Verdade. obrigado mesmo pela sua disponibilidade aí, por reservar esse tempo para a gente estar aqui, tá? Ah, eu que agradeço a cada um que esteve aqui, né? Principalmente a Rose, a Thaís, que eu vi que está aí também. Eu não vi todo mundo que está aqui, tá? Desculpa aí se eu não falar o nome de alguém, né? Para o Diogo também que está no programa. Obrigado Legal. pelo seu feedback, né? Que é muito importante também, Sim, né? E basta assim a gente é, mudar algumas coisinhas, né? Pouca coisa, né? Que os filhos já a gente já vai estar colaborando na vida dos filhos assim de uma exato. forma muito significativa, né? O- Então, o- obrigado a cada um de vocês, a quem estiver assistindo agora ou mais tarde e principalmente a você, Mário. Eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu vi que seu trabalho é excepcional, assim, sabe? Muito nobre mesmo da sua parte, né? Se dispor a fazer esse trabalho, né? E eu Uhum. admiro muito, né? Bem, Isso que você faz, porque assim envolve família, né, cara? Quando sim, envolve família, bicho, não tem algo mais importante no meu ponto de vista, sim. né? A E família obrigado é pelo onde tá a convite. base, né? É a base, né? E eu vou falar meu slogan aqui também, que é assim, é melhorando a educação dos nossos filhos, estamos tornando o mundo melhor, né? Oxe, Pense nisso, cara. A gente vai mudar o mundo através da paternidade, é isso cara, né? aí. Eu acredito muito nisso. É isso Tá aí. bom? Que Muito bom, que obrigado. jóia. Obrigado, Jess. Deus abençoe Obrigado, mesmo a viu? sua vida, tá? A sua família. Abração aí em Obrigado. Você todos. também, E sucesso aí. Qualquer coisa que precisar, a gente tá aí, tá junto aí para essa com jornada, tá certeza. bom? Legal. Obrigado a Gente, um todos. abraço aí, gente. Fiquem com Abraço, Deus. viu? Boa noite.
Boa noite.